Boa noite a todos, meus colegas vereadores, servidores da casa, o público que nos acompanha via YouTube, aos que vão estar assistindo depois. Na verdade, eu não posso deixar de me manifestar referente ao que foi levantado hoje aqui na tribuna, né? Então, assim, todo mundo sabe que eu sou servidora pública, sou assistente social, então eu preciso deixar claro algumas coisas aqui, até mesmo dar uma explicação. Primeiramente, que os servidores públicos aposentados, que hoje continuam ocupando o cargo público, eles não estão lá tirando o lugar de ninguém. Eles estão no lugar que é deles. Eles passaram no concurso público, eles fizeram uma prova, eles foram aprovados e continuam lá amparados pela lei. Então, eu fiquei pensando bastante em falar ou não falar, mas eu acho que é importante a gente explicar isso, tá? Eles vão sair de lá para colocar quem no lugar? Quantos cargos hoje nós temos em vacância na prefeitura que não são ocupados por ninguém? Vacância seja por aposentadoria, seja por morte, seja porque a pessoa pediu para sair, entre tantas outras coisas. Quantas pessoas hoje na prefeitura, quantos cargos nós temos hoje na prefeitura que estão sem ocupação de ninguém, né? Não foram preenchidos. Há quantos anos a Prefeitura de Caçapava não realiza concurso público? E o último concurso que teve pessoas que passou em primeiro lugar, o concurso venceu e essas pessoas não foram chamadas. Teve gente que teve que entrar na justiça para poder ocupar o cargo, né? Então, reforçando mais uma vez, o servidor público aposentado, de idade, que hoje ocupa o cargo público, ele não está lá para tirar o lugar de ninguém. Eles estão no lugar deles e amparados pela lei. Né? A nossa cidade acaba que levanta outras questões para a gente. Né? A nossa cidade hoje, vou falar até como assistente social também, ela não tem nenhum tipo de política pública para o idoso. Nossa cidade não tem nenhum tipo de política pública para a pessoa aposentada. Nada, nada. Se vocês têm noção do índice de idosos que cometem suicídio no Brasil hoje, idosos, aposentados, pessoas que trabalharam a vida inteira e hoje ele não trabalha mais, ele vai para casa, né? Ele acaba muitas vezes se vendo como um problema para o filho, para o neto. Então, o índice de suicídio de idosos hoje cresceu muito no Brasil. O índice da violência doméstica contra idosos cresceu muito no Brasil também. Né? O índice de vício, de drogadição, vício em remédio, alcoolismo, também cresceu muito nos nossos idosos aposentados, porque são pessoas que trabalharam a vida inteira e de repente eles não estão mais trabalhando. A cidade, não estou falando só da nossa, estou falando a nível de Brasil, não oferece nenhum tipo de política pública, nenhum tipo de lazer, nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de nada hoje no Brasil. Vereador, posso fazer uma parte? Não tem parte nessa, tem? Ah, não tem? Então desculpa, não tem problema. Não pode. Não, eu só iria acrescentar o índice de idosos que se aposentam, que caem na depressão, é gigantesco. Sim, gigantesco. Como consequência, o próprio suicídio, como eu citei aqui. Então, muitas pessoas trabalham a vida inteira. O índice de divórcios que acontecem entre idosos no Brasil hoje. Porque o cara trabalhou a vida inteira, aí ele para de trabalhar e vai para dentro de casa. Né? Aí que, de repente, a esposa, o marido, eles se conhecem de fato, porque eles ficam juntos o dia inteiro. Então, o índice de idosos, de separação, de divórcio, de vício, de suicídio, de depressão, aumentou muito hoje nos idosos. Eu estou falando isso a nível de Brasil, essa questão de não ter nenhum tipo de política de incentivo à inclusão. E nossa cidade, particularmente, ela não tem um esporte, ela não tem um lazer, ela não tem nada para o idoso. E não falo só o idoso, o servidor aposentado da prefeitura, não, falo no sentido geral. De gente que trabalha a vida inteira, sai e vai fazer o quê? Idoso não tem que ficar assistindo sessão da tarde. Idoso contribuiu a vida inteira, assim como um dia nós vamos chegar lá. Hoje em dia o Brasil é o país que mais está chegando na longevidade. Por isso que a gente precisa pensar nisso, porque a gente também vai chegar lá. E outra, se o idoso que trabalha hoje, ele tem condição de seguir, ele passa por uma médica do trabalho que autoriza ele a continuar trabalhando. Essa médica, ela é responsável pelo laudo de apto ou inapto. A gente sabe, quando a pessoa se aposenta, não só no serviço público, mas em qualquer lugar, o salário dessa pessoa vai diminuir.
Então, muitos idosos, principalmente os aposentados da prefeitura hoje, continuam trabalhando por necessidade financeira. Vocês têm noção de quantos idosos hoje que são escravos, que comprometem praticamente a vida no empréstimo consignado dentro da prefeitura de Caçapava? Muitos. Muitos. Porque a maioria dos idosos que trabalham, continuam trabalhando hoje, a maioria desses aposentados que continuam trabalhando hoje, são aqueles servidores que têm um dos menores salários da prefeitura. São vigias, são SGs. Então, eles continuam no trabalho por necessidade em continuar. O salário diminui, né? Então, ninguém quer, claro, nossa, bom é o idoso que consegue fazer um cruzeiro, que consegue ir para uma festa, que é que uma cidade que tem assim uma casa do idoso, que tenha geriatra, que tenha promoção, que promova bailinhos, que promova atividade física, mas não é a realidade de Caçapava hoje, né? Vocês têm noção, gente, da situação que é para o idoso, para o aposentado optar em necessitar de querer ficar trabalhando? Então, é por isso que eu falo aqui nessa tribuna, não falo só apenas como uma pessoa que está aqui, que defende o servidor público incondicionalmente, mas também como assistente social que sou, que trabalha com famílias, que vê a situação de idosos. Falo como neta, meu avô tem 80 anos e continua advogando. Mas eu não posso comparar a realidade do meu avô, né, que teve uma condição de vida boa, que teve condição de estudar, que teve condição de ter um carro, de ter uma casa, de viajar, com a situação da maioria dos aposentados do Brasil hoje, que ganham salário de fome, que pagam aluguel, que fazem empréstimo, que muitos sustentam as famílias. Quantos idosos a gente não vê em semáforo vendendo bala, gente? São aposentados. Mas a aposentadoria é pouca, porque a maioria dos idosos acabam que são escravos dos empréstimos consignados, além do grande valor que eles têm que gastar, se puder, um convênio médico, ou então com medicamento. Então, é por isso que muitas pessoas continuam trabalhando, né? Então, eu tenho certeza que muitos estão lá por necessidade, porque precisam, e com a autorização do médico do trabalho que libera a sua condição de saúde como apto para continuar. Eu não quero levantar polêmica com nada, não é isso que eu quero, mas eu quero trazer vocês para reflexão sobre isso. Hoje o Brasil é o país que mais envelhece no mundo. Então todos nós vamos chegar lá. E se eu estiver com saúde, se eu estiver lúcida, se eu estiver bem, vou querer continuar trabalhando sim. Porque faz diferença, a gente vive no mundo capitalista. Então peço aqui, todos vocês aí, respeito aos servidores, essa atenção, um olhar diferente. Eles não estão lá tirando vaga de ninguém. Pelo contrário, a prefeitura pode sim fazer concurso para preencher cargos de vacância, né, e que faça concurso, né, como eu sempre falo, a minha geração talvez seja a última geração de servidor público concursado, para que amanhã ou depois não surjam mais empresas, né, terceirizadas, para de vez de fazer concurso, terceirizar o serviço para preencher essas vagas. A gente tem que combater isso. Quando se terceiriza, quando se privatiza, quem vai entrar são os indicados, são os apaniguados. Seria o sonho da nossa vida que toda empresa que presta serviço público fizesse um critério de seleção, um processinho seletivo, é isso que a gente cobra. Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Então a gente tem que combater isso. E é por isso que eu defendo sim o concurso público. Todos que entraram lá não entraram porque são legais, ou porque carregaram uma bandeira partidária, porque puxaram o saco ou o tapete de alguém. Não, entraram porque passaram numa prova. Né? Então, são essas as minhas considerações e que nós aqui juntos possamos lutar aí por políticas públicas, por acolhimento, por trabalho para os idosos, para os aposentados, para que a nossa cidade não caia nesse triste índice de suicídio, de depressão, de vícios, de separação entre os idosos, entre os aposentados da nossa cidade, seja ele servidor da prefeitura ou não. Muito obrigada, gente.